Boa noite! A absorção ficou em aberto, né? A gente falou de CPOS, a gente falou de CPMS, aí a absorção o pessoal pediu, eu falei, não vamos deixar passar, vamos falar de absorção. Vocês estão vendo que hoje eu tô aqui no escritório nosso, né? O TZF Play está no ar, tá aí fixado no comentário. Lá vocês podem se cadastrar, o conteúdo é gratuito, você quer se atualizar, é só fazer o cadastro para ter acesso às lives que nós fizemos até hoje, com os assuntos que a gente abordou. Então a gente deixa o conteúdo lá, espero que vocês gostem. Caso alguém queira um apoio mais profundo, né, nos desafios do laboratório, a gente tem o TZF consultoria.com.br, que também vocês podem usar para essa parte de consultoria. Lembra que a gente fornece algumas coisas, né? A ideia nossa é ser uma gestão de serviços. Então, com certeza, a gente vai conseguir te atender ou te ajudar a ter uma visão diferente dentro do processo ou da dificuldade que você está tendo hoje no seu laboratório. Tá bom? Legal. No TZF Play, acessando lá, tem a parte de comentários, né? Você pode mandar outros comentários pra gente. Aliás, os comentários também podem vir via direct. O que vocês estão gostando aqui das nossas lives, o que vocês acham que a gente poderia melhorar e os temas também que forem pertinentes que a gente ainda não abordou, tá? Tudo bem, então? Vamos começar a parte de absorção atômica? Bom, conforme a gente for fazendo aqui a nossa live, por favor, vai mandando aí sua dúvida, seu comentário, pra gente, a ideia é a gente trocar informação e poder ajudar, tá bom? Pessoal, absorção atômica, eu sei que todo mundo já sabe, mas é só para lembrar. O absorção atômica é um equipamento que faz análises elementares, né, de compostos inorgânicos, na sua maioria metais, ok? Hoje a gente tem uma série de abordagens, tá? A principal característica da técnica de absorção atômica é ela ser monoelementar, ou seja, ela pega um composto por vez. Existem modelos que automatizaram essa parte, ok? Que trouxe uma característica multielementar, mas basicamente a essência da absorção atômica é você fazer um elemento de cada vez. Então, quando a gente chega no laboratório, tem uma curva para cada elemento. Isso aí quem tiver alguma dúvida, né, pode colocar aí nos comentários que eu vou explicar, né? Porque às vezes a gente dá uma assustada de tanta curva que tem lá no armário de elementos individuais, né? Mas a princípio você faz o setup para um elemento, né? Faz o setup, faz os testes iniciais. Nós vamos conversar mais para frente sobre curva, né? Tirar um pouquinho de umas crenças limitantes que nós temos em absorção atômica, tá? E depois você passa as amostras. Para um segundo elemento na mesma amostra, você faz um segundo setup e passa as mesmas amostras, e assim por diante. Essa é a técnica tradicional de absorção atômica. Então aqui, na primeira pergunta, a gente fala sobre utilizar lâmpadas monoelementares ou multielementares, né? Na absorção atômica, a gente tem essa possibilidade de usar lâmpadas com um elemento apenas, é uma lâmpada de cátodo oco, tá? Ou lâmpadas com mais de um elemento. E aí tem alguns conjuntos, tinha uma lâmpada de 6 elementos que saiu de linha, nossa, e era top, tá? E aí o que acontece? A vantagem de você ter uma lâmpada monoelementar é que você utiliza aquela lâmpada somente para aquele elemento. Então, se você utiliza muito ou pouco, você está consumindo ela, né, somente para um elemento. A lâmpada multielementar, ela tem um apelo interessante, porque numa única lâmpada você tem mais que um elemento. Porém, enquanto você está fazendo a análise de suponhamos uma lâmpada de 6 elementos. Enquanto você estiver fazendo a análise de um elemento somente, você também está consumindo os outros 5, tá? Os outros 5. Então, normalmente, a gente faz um balanço na rotina de laboratório e avalia quais são os elementos que raramente eu tenho uma demanda para fazer análise. O elemento A, B, C, D, etc. Esses daqui, de repente, é legal você ter uma lâmpada monoelementar, tá?
quais os elementos que a gente mais utiliza, né? Eu tenho que fazer análise todo dia. A gente pode partir para uma lâmpada multielementar. Existem algumas configurações que as lâmpadas multielementares acabam sendo também vantajosas quando eu tenho a parte automatizada que eu comentei, que aí dá uma característica multielementar para absorção atômica. Lembre-se que ele é uma técnica de raiz monoelementar. Quando a gente automatiza ele, nós vamos de novo para a balança da verdade, ok? Ou seja, eu tenho um compromisso e um benefício, né? O meu benefício é deixar ele com uma característica multielementar. O meu compromisso é abrir mão de algumas coisinhas, tá? E inclusive volume de consumo de amostra, tá? Legal. Pergunta 2. Qual tipo de atomizador você utiliza? Para a técnica de absorção atômica, nós temos dois tipos de atomizadores. O chama, ok? A chama química, né? Acontece uma combustão ali, então, uma chama química. E o forno de grafite, tá? É interessante que o pessoal fala, poxa, Fábio, será que eu vou precisar comprar um forno, um chama ou um chama com forno, né? Bom, nesse caso aqui, eu vou passar para vocês uma regrinha que eu uso já há muitos anos, tá? Via de regra, na média, primeiro nós temos que saber quanto que eu vou determinar na minha amostra. Se for 0,1 ppm para cima, ou seja, 0,1 miligramas por litro para cima, provavelmente você vai precisar de um chama, tá? É uma concentração que a maioria dos elementos, tá, consegue trabalhar com chama, com a chama química. Seja ela aracetileno, seja ela óxido nitroso acetileno, tá? Se for 0,1 ppm ou 0,1 miligramas por litro para baixo, via de regra, a gente opta por um forno de grafite. Forno de grafite, tá? Por que isso? O que acontece? A chama, ela tem uma limitação de temperatura, né? A gente começa em torno de 2.000 graus, com aracetileno mais ou menos, 1.500, 2.000 graus. Para óxido nitroso a gente dá uma esquentada, vai para 2.000 graus, mais 2.500, 2.000 graus. E o forno de grafite é um atomizador que é um tubinho de grafite, por isso que a gente chama de forno, né? Inclusive, não tem chama, é tudo por indução ali que acontece, né? Para aquecimento rápido, balístico. O forno de grafite a gente tem em torno de 3.500 graus. É grau, tá? Pra caramba. Então, quanto maior for a energia, maior for a temperatura que eu tiver no processo de atomização, melhor ou mais sensível, menos concentração eu vou conseguir enxergar dos meus analíticos, tá bom? Então a gente separa dessa forma, né? Eu vi aqui que tem bastante gente que usa chama e razoavelmente um pessoal aí que usa forno, né? O impacto entre um e outro é custo, certo? O chama ainda consegue ser um pouquinho... O atomizador de chama a gente tem uma opção de automação para multielementar. O forno de grafite não tem jeito, tá? Não tem jeito. Ele é mono e pronto, acabou. E é mono. E precisa ter alguns cuidados, tá? Então lembrando, 0,1 ppm para cima, chama química. 0,1 ppm para baixo, forno de grafite. Terceira pergunta que nós fizemos. No modo chama, você utiliza acetileno ou óxido nitroso? Como eu falei, no modo chama a gente tem essas duas opções. O acetileno, o aracetileno, é a opção mais tranquila, né? É a opção padrão praticamente para a parte de absorção atômica. Quando você precisa fazer compostos refratários, incluindo alumínio, ou seja, você precisa de uma energia maior na chama, lembra as faixas de temperatura? Quando você precisa de uma energia maior na chama, você parte para o queimador de óxido nitroso, tá? Pessoal, aí tem alguns pontos, tá? Que a gente impacta no caminho óptico. Então, por exemplo, um queimador de acetileno, se eu não me engano, ele tem acho que 10 centímetros. Tô ficando velho e tô esquecendo algumas coisas, tá? O queimador de óxido nitroso,
5 centímetros. Isso impacta na lei de Beer. É uma absorção atômica, mas é um espectrofotômetro, certo? Então a gente tem essa diferença. Tem fabricante que ficou no meio do caminho. Então ele faz um queimador que ele chama de universal e ele tem 7,5, nem para mais, nem para menos, tá? A ideia de você variar esse caminho óptico é para balancear a quantidade de energia, de luz que vai na hora da queima, tá? O que acontece? Dependendo como for sua matriz, dependendo como for sua amostra, o óxido nitroso ele ajuda bastante, tá? Porque ele tenta fazer com que o pessoal que pode ionizar na chama vire átomo, que eu quero atomização. Eu não quero uma ionização. Ionização me judia na absorção atômica, né? Ela rouba a energia que eu não quero, tá? Então a gente tem que jogar isso tudo para atomização. Tá? Em algumas técnicas, por exemplo, tem algumas recomendações que para a gente garantir que não tem interferências, né, na hora da análise, aquele elemento que a gente trabalha muito com aracetileno também pode trabalhar com óxido nitroso, não tem problema nenhum, tá? É que normalmente nos equipamentos, quando você vai escolher lá o método bonitinho, tem o tal do cookbook, né? Que padrão ele já deixa aracetileno. Aí você tem que demarcar, né? Desmarcar e passar para o óxido nitroso. Mas não tem problema, gente. Ok? Legal. 4 pontos. No modo forno, qual corretor você utiliza? Mistério. Bom, o forno de grafite basicamente, como ele trabalha com uma atomização balística e chega a 3.500 graus, ele tem uma série de cuidados, tá? Mas lembra, ele está pegando 0,1 ppm para baixo. Então a gente está chegando 100 ppbs. O forno de grafite ele consegue chegar até partes por trilhão. Ele é um excelente equipamento para pegar limite. Só que lembre-se, quando eu começo a baixar muito, principalmente para os inorgânicos, o fator sala, o fator ambiente começa a influenciar bastante, tá? Bastante. Então, enfim, essa é a característica do forno de grafite. Aí ele tem 2 tipos de corretores de fundo. A ideia de você ter o corretor de fundo é para você tirar possíveis interferentes. Lembra os interferentes iônicos que eu falei? Tem interferentes moleculares, que às vezes a energia não é suficiente, né? Aí gera CO2 ou algum interferente molecular, dependendo da característica da sua matriz. Então eu tenho 2 corretores de fundo. Um corretor utiliza a lâmpada de deutério, tá? A lâmpada de deutério, ela é usada concêntrica, né? Então você tem o feixe da lâmpada do cátodo oco do elemento que você selecionou e dentro dela vem o feixe de deutério. Normalmente a gente trabalha dessa forma, né? A única coisa que você precisa prestar atenção é que dependendo da linha, do comprimento de onda que você está escolhendo para o seu elemento, a lâmpada de deutério, via de regra, trabalha até 360 nanômetros. Em alguns modelos estende isso até 420 nanômetros e ela tem uma capacidade de correção de até 2,5 de absorbância, tá? Essa é a limitação quando a gente trabalha com deutério. Então o que acontece? Você está fazendo um elemento acima de 420 e ligando a lâmpada de deutério, não sei se vai ajudar muito, tá? É essa a ideia. Então ela vai compreender, lembra, o deutério muito utilizado para a parte do ultravioleta. Ela vai compreender toda a faixa do ultravioleta, tá bom? A segunda forma de correção é a correção Zeeman. A correção Zeeman, ela trabalha com polarização da luz. Gente, é pesada a teoria. Eu tinha um professor de física, uma vez eu levei o manual para ele, mostrei para ele, ele olhou: aonde você está aprendendo isso? Eu falei, na verdade eu estou sabendo que existe, porque aprender profundamente a entender a decomposição ali da luz, né, pelos eletrodos magnéticos ali, é pesadinho. Mas qual que é a vantagem da correção Zeeman? Ele não tem preconceito com faixa de comprimento de onda. Então se você trabalhar com a correção na faixa do visível,
com a correção da faixa do UV, que é o mesmo trabalho da lâmpada de deutério, você também consegue passar fazer a correção na faixa do visível, sem precisar a lâmpada adicional, mesmo porque ia ser inviável nesse caso da absorção. Então o Zima ele corrige a faixa inteira, tá? Quem tem amostra pesada, normalmente análise de sangue, né? Fluido biológico em geral, é obrigatório usar corretor de Zima para ficar mais seguro, tá? Fora que a capacidade do Zima de correção é muito maior do que 2,5 de absorbância, né? Então, tem esses dois modos aí que a gente pode utilizar. Lembre-se disso. Pergunta 5. Você ajusta a distância da pérola? Gente, a pérola é um componente do nebulizador, tá? Então, na hora que ele está aspirando a amostra, na hora da saída da amostra, ele encontra a pérola, já de cara. A ideia da pérola é espalhar a névoa, é ajudar na nebulização. O impacto da gota vem na frente e ela é espalhada, tá? Olha que interessante. Existe um ajuste com 5 ppm de cobre, né? A maioria dos fabricantes utilizam o cobre aí e fazem o ajuste da pérola a 5 ppm de cobre. O que acontece? Se você afastar muito a pérola, você vai afetar a nebulização. Se você encostar muito a pérola, você vai afetar a nebulização. Se a gente trazer a pérola para frente, o spray ele é maior, certo? Consequentemente, dependendo do formato da câmara de nebulização, né, você vai jogar menos amostra lá para o queimador. E se você afastar a pérola, o spray acaba sendo menor. Então você tem mais gotículas entrando no seu nebulizador, tá? Poxa, Fábio, como é que eu ajusto a pérola? Tudo no absorção atômica, a gente trabalha como um pico de ajuste. Então, você ajusta, tem alguns fornecedores que você ajusta a posição da lâmpada. Então, você aumenta a variável, você vai ver a barrinha, pode ser em barrinha ou em pico, depende do software que você está usando. Vamos de barrinha. A barrinha ela vai subindo, você vai mexendo, depois a barrinha vai descendo. Opa, quando você sentir que a barrinha desceu, quer dizer que você já atingiu o pico máximo para aquela variável. Então você volta no ajuste. A pérola é a mesma coisa, só que a gente faz colocando 5 ppm de cobre. Então você afasta, vai subir. Aí você traz, vai subir e vai descer. Quando desceu a barrinha, você volta e ajusta a variável, tá? É importante a pérola porque o que acontece? Lembra que ela está de cara com a amostra ali, espalhando a amostra para fazer a nebulização. Às vezes, em alguns instrumentos, ela pode afetar a repetibilidade. A repetibilidade do seu ensaio. E aí, dependendo como for o seu critério de RSD, né? Na própria análise, às vezes você pede para fazer umas tomadas para ver como é que está a repetibilidade, você vai ver uma variação razoável da pérola ali. Do número ali. Provavelmente é o ajuste de pérola e fluxo, tá? Existem dois tipos de pérola, tem a pérola de vidro e tem a pérola de pique, tá? Se você estiver utilizando ácido fluorídrico no seu processo, ou então fazendo análise de silício, tá? Ou titânio, recomendo fortemente você trocar a sua pérola de vidro por uma pérola de pique, tá? Ou teflon, tá? Porque o ácido fluorídrico vai gostar da pérola de vidro, tá? E vai desgastar razoavelmente. Tudo bem? Então, se você... às vezes a pérola, vocês entenderam a importância dela? Às vezes, se ajustando um pouquinho a pérola, você tem um ganho de 10 a 20% de sinal, tá? Principalmente por causa da melhora do desvio padrão relativo, do RSD das leituras, tá? Bom, pergunta 6. Você utiliza sistema de diluição online? Aqui eu coloquei entre parênteses os CIPs. Gente, o CIPs é de Deus, né? É um fabricante que fornece, né? Ele tem o CIPs 10, CIPs 20 de uma bomba e duas bombas que a gente coloca, né? Mas o CIPs ele trabalha com diluição automática e ele acaba sendo tão interessante para quem usa esse tipo de fabricante e tem a opção de acessório do CIPs,
O que vocês economizam com padrão, por exemplo? Porque imagina você preparar uma solução estoque, colocar no seu CIPS e falar: oi, tudo bem? Quero 5 pontos de curva na faixa de concentração de tal a tal. Acabou. Você precisa preparar 5 soluções? Só uma. O resto ele faz a diluição online. Então, isso é muito, muito legal. E aí ele traça certinho a curva, gente. Não precisa nem falar a correlação, né? Porque a diluição é quase que, não vou dizer perfeita, tem um desviozinho. Mas são aquelas curvas de 3, 4, 9, né? Que a gente olha e fala, poxa vida. Outra coisa, se você estiver passando a amostra e por acaso estourar a escala, tá? Isso com o CIPS 10, né? Estourar a escala, ele automaticamente tenta ajustar. Ou você fala para ele começar a fazer a diluição, tentar encaixar aquela amostra na escala, fazendo a releitura, ou simplesmente ele começa, pô, estourou? Então eu vou para 1 para 200. 1 para 200, estourou de novo. Então ele dilui 1 para 200. E aí ele vai aumentando o fator, né, da bombinha, é um sistema inteligente ali, de fluxo e bomba. Ele vai resolvendo esse fator aí e até diluir e cair dentro da sua curva de calibração, tá? É um negócio bem legal. O CIPS 10 tem uma bomba do lado auxiliar, que além de você trabalhar com padrão, você pode trabalhar com os modificadores. Tem alguns artifícios que a gente utiliza, principalmente, e nós vamos conversar isso depois, quando a gente trabalha com aqueles carinhas sensacionais que é o potássio, o magnésio, o cálcio e o sódio, quarteto fantástico, tá? Eles são muito refratários, tá? E assim, normalmente está em alta concentração. Eu tenho um exemplo aqui que está em alta concentração, mas não vai dar para ver, né? Então o que acontece? Esse cara aí esse grupinho, né? Acaba sendo desafiador, porque às vezes ele estoura sempre e eu tenho que diluir. O CIPS mesmo, dependendo da amostra que está vindo, se você trabalha com água, ele mesmo vai fazer a diluição, tá? E vai colocar um modificador, era isso que eu ia falar. Então, dependendo da concentração, ele pode ser refratário e atrapalhar a leitura dos outros. E a gente usa soluções, por exemplo, de lantânio, que são modificadores, né? Para ajudar ali no processo da atomização. Normalmente a gente adiciona lantânio. No caso do CIPS 20, que são 2 bombas, você deixa o lantânio de um lado e vai fazendo a amostra do outro, tá? Economia de solução, tá? Beleza. 7. Você utiliza amostrador automático? Para a técnica de absorção atômica, a maioria não utiliza, né? Porque como ela é monoelementar, né, ainda exige um pouquinho do operador, né? Existe um pouquinho do operador. E se você adquire a versão multielementar, né, automatizada, e adquire o amostrador e não adquire o CIPS, ainda dá a mesma empacadinha no sistema, tá? Bom, vocês sabem que eu sou a favor de amostrador para todos os equipamentos, tá? Para absorção também eu sou a favor. Mas ele pode ser melhorado e vai ter uma utilização melhor se você trabalhar com a absorção na versão automatizada, de escolha de lâmpada automática, caixa de gases automática, né? Alguns chamam de fast sequencer, essa condição, e o CIP de diluidor automático, que é aí padrão, solução de supressão, amostra, aí a coisa vai ficar mais interessante, tá? Então, nesse caso, se você for adquirir para o seu A um amostrador automático e tiver a possibilidade de um sistema de diluição online, recomendo muito, tá? A 8ª pergunta que eu tenho aqui: qual tipo de detector utiliza o seu AA? Tá? Para a parte de absorção atômica, nós temos 2 tipos hoje no mercado disponíveis. Existem fabricantes que optam pelo CCD, tá? Que tem uma baita ótica, inclusive, e trabalham com CCD. O CCD, ele é o mesmo detetor que é utilizado nos ICPs, tá? E eu tenho fabricantes que optam pela fotomultiplicadora, tá? No final das contas, gente, o resultado que você vai ter vai ser o mesmo, né?
O que a gente entende é que o CCD ele permite você trabalhar com uma resolução de ótica um pouquinho melhor, tá? Mesmo para absorção atômica, porque às vezes não impacta tanto, mas é uma possibilidade. E a foto multiplicadora ela trabalha numa faixa de trabalho menor. Né? O CCD você consegue esticar um pouquinho mais a curva de calibração se você tem diversas realidades de amostra no seu laboratório. E a foto multiplicadora, provavelmente você vai ter que fazer 2 métodos. Tá? Ela trabalha com um pouquinho, com uma linha, né? Com uma linearidade um pouco reduzida. Tá? Mas são detectores bem interessantes aí, e são as duas opções que a gente tem no mercado. Eu trabalhei muitos anos com foto multiplicadora, nunca tive problema, né? Tem uma sensibilidade bem interessante para filosofia de monocromador que o fabricante utiliza, tá? Legal.